Graça e paz do Senhor Jesus. Nós vamos meditar hoje num texto que está lá em 1 Samuel 18, versículo 1. Esse texto fala sobre a amizade de Jonatas com Davi. E hoje a gente vai estar falando muito sobre essa questão da amizade, a importância da verdadeira amizade na vida. Essa questão da amizade é uma coisa muito rara. Nos dias de hoje, são poucas pessoas que têm amigos de verdade. E são poucas pessoas que são amigos de verdade. É difícil você encontrar um amigo verdadeiro com quem você faz uma aliança no Senhor, como foi com Davi e Jonatas. Mas infelizmente, essa é a realidade. Poucas pessoas têm vivido isso na sua vida. Vamos ver aqui o texto de 1 Samuel 18, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre as tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Então o que eu quero falar nesse texto aqui é sobre essa amizade de Jonatas e Davi. Jonatas era o filho do rei Saul, mas quando ele conheceu Davi, depois desse episódio que Davi matou o gigante Golias, Davi ficou conhecido, inclusive do filho do rei Saul, Jonatas. Então, logo de início, eles dois tiveram uma ligação muito forte. A alma de um se ligou à do outro, no sentido de que eles começaram uma grande amizade, uma ligação profunda entre eles. Eles começaram uma amizade tão grande e verdadeira que muitas pessoas confundem a amizade de Jonatas e Davi e acusam eles de estarem vivendo uma relação homossexual. Só que a Bíblia em nenhum momento fez alusão a uma relação homossexual aqui entre Davi e Jonatas. Isso é coisa que só está na cabeça de pessoas pervertidas que querem enxergar na Bíblia aquilo que está no coração delas e não a verdade. Pelo fato de ser uma coisa tão rara essa questão da amizade, quando as pessoas leem um texto como esse, de uma amizade verdadeira entre dois homens, aí a pessoa pensa que é uma relação homossexual, mas não era. Davi e Jonatas eram simplesmente grandes amigos que tinham uma ligação muito forte e fizeram uma aliança no Senhor. E a prova de que Davi não era homossexual e nem Jonatas é que os dois constituíram famílias, tiveram filhos. E você vê claramente em toda a Bíblia que Davi tinha desejo por mulheres. Inclusive, de maneira errada, casou com muitas mulheres, cometeu até adultério. Claramente Davi não tinha nenhum desejo pelo mesmo sexo. Ele era heterossexual. Então isso tudo é coisa da cabeça de pessoas pervertidas que querem distorcer a Bíblia. Então, falando sobre a questão da amizade verdadeira, a amizade entre Jonatas e Davi era tão grande, tão forte, eles se ligaram de tal maneira que Jonatas, por diversas vezes, ajudou Davi, intercedeu por Davi diante do seu pai, do rei Saul, quando Saul manifestou um desejo de matar Davi. Jonatas intercedeu
por Davi para que Saul não fizesse isso. Depois nós vemos, quando a perseguição a Davi se tornou mais forte, e Saul realmente queria matar Davi a todo custo, nós vemos que Jonatas, ele ajudou Davi a fugir, ele ocultou Davi de Saul. Ele já tinha feito isso uma vez, e depois fez de novo, e ele agiu de tal maneira para evitar que Saul encontrasse Davi e o matasse. Jonatas foi mais leal a Davi, seu amigo, do que ao rei Saul, que era seu pai. E por que Jonatas foi um amigo tão leal a Davi? Primeiro, porque eles tinham uma ligação muito forte de amizade. Segundo, porque Jonatas sabia que Davi não tinha feito nada de errado, que a perseguição de Saul contra ele era injusta. E terceiro, porque Jonatas sabia que Davi ia ser o próximo rei de Israel. Ele já enxergava o agir de Deus na história, a providência de Deus, levando Davi ao reinado, e de que Deus já tinha rejeitado seu pai Saul. Então nós vemos que eles tinham uma amizade muito forte. Jonatas era muito leal a Davi, e Davi a Jonatas. Eles fizeram uma aliança, inclusive está registrado no capítulo 19, eles fizeram uma aliança não está registrado no capítulo 20, eles fizeram uma aliança de um abençoar a casa do outro e proteger a casa do outro. Jonatas pediu para Davi que usasse de misericórdia para com a sua casa, para com a sua família. E Davi foi tão leal a Jonatas que mesmo depois que Jonatas morreu, Davi procurou saber se ainda tinha algum descendente da casa de Saul, e descobriram que tinha um filho de Jonatas, chamado Mefibosete, que era aleijado, e Davi usou de misericórdia para com Mefibosete por causa da aliança dele com Jonatas. Veja só a lealdade, a fidelidade à aliança que eles fizeram, a amizade que eles tinham, ao ponto de um realmente ajudar o outro, interceder pelo outro, cuidar um do outro, abençoar até os parentes do outro por causa da amizade. Jonatas ficou contra o seu próprio pai por causa da amizade com Davi, para poder defender Davi. Jonatas correu o risco até de morrer, porque Saul ficou irado com ele, ao ponto de, em certo momento, Saul jogar uma lança para tentar matar Jonatas, do jeito que ele tinha tentado fazer com Davi, porque ele descobriu e entendeu que Jonatas estava defendendo Davi e escondendo Davi. Então Saul tentou matar o seu próprio filho por causa da lealdade de Jonatas a Davi. Jonatas correu risco por causa da amizade. Então, nós vemos nessa história como é uma amizade verdadeira, como é realmente alguém que é amigo, como trata a outra pessoa, como se comporta um verdadeiro amigo. E aí a gente vê uma história dessa e fica se perguntando, quantas pessoas hoje verdadeiramente se comportam desse jeito como amigo? Quantas pessoas são fiéis desse jeito e leais dessa maneira, ao ponto de arriscar a sua própria vida para poder defender o seu amigo, sabendo que o seu amigo está sendo injustiçado, está sofrendo uma perseguição injusta, fizeram alguma coisa com ele que não deviam fazer, e esse amigo se coloca do lado desse amigo que está sendo perseguido. Quantas pessoas são desse jeito hoje em dia? A maioria das pessoas que se dizem amigos, entre aspas, quando vê o seu amigo numa situação difícil, ou sendo perseguido, ou sendo injustiçado, ou sendo caluniado, a pessoa não se coloca para defender o seu amigo, porque sabe que se colocar para defender o seu amigo, para ser leal ao seu amigo, vai correr o risco de ser prejudicado também, de ser perseguido, de ser injustiçado, de ser colocado de lado, de sofrer alguma retaliação. Então prefere não se arriscar para poder preservar a si mesmo. Pensa só em si, só no seu bem-estar, não dá nenhum valor à amizade, à aliança. A verdadeira amizade se coloca do lado de um amigo, quando sabe que ele precisa, quando sabe que ele está sendo injustiçado,
quando sabe que o que estão fazendo com ele é errado. O verdadeiro amigo vai ajudar, vai ser leal, vai interceder, vai fazer de tudo para reverter aquela situação. Eu já passei situações na minha vida em que eu fui injustiçado, caluniado, excluído, rejeitado. E isso, inclusive, já aconteceu dentro de igrejas. E pessoas que se diziam meus amigos, nesse momento que eu tanto precisei, sabendo que eu estava sendo injustiçado, que eu estava sendo caluniado, não quiseram se colocar do meu lado, porque sabiam que se fizessem isso, também iam sofrer as consequências que eu estava sofrendo. Então a amizade não era tão importante assim. O mais importante para essas pessoas era preservar a si mesmo. Então isso não é amizade. A amizade é quando você sabe que o seu amigo está sendo prejudicado e você fica do lado dele. A amizade também é quando você é alguém que está sempre pronto a ajudar o seu amigo, sem interesse nenhum, simplesmente pelo fato de você gostar dele ser uma pessoa que você ama. Quantas pessoas se aproximam dos outros só por interesse, porque a pessoa tem dinheiro, porque tem posição social, ou porque tem influência, e aí tem alguma coisa a oferecer. E aí as pessoas se aproximam, se dizem amigos porque querem ganhar algo em troca. Mas o amigo verdadeiro, ele se aproxima não esperando algo em troca. Ele se aproxima e é amigo pelo que a pessoa é. Isso leva a ser fiel, a ser um amigo verdadeiro, independente do que o outro pode dar a ele ou oferecer a ele ou não. Então muitas pessoas não são amigos dessa maneira. Quantas pessoas dizem que são seus amigos, mas no momento que você, por exemplo, tem um pensamento diferente dessa pessoa, a pessoa já lhe exclui. Tem pessoas que só querem ser amigos daqueles que pensam iguais a ela. Quantas vezes eu não já perdi amizades porque manifestei uma opinião teológica diferente, e pessoas que diziam ser meus amigos, que andavam na minha casa, que ligavam para mim, me esqueceram, me excluíram, porque eu manifestei um pensamento teológico diferente, a amizade se acabou. Quantas pessoas deixaram de ser meus amigos só porque eu saí da igreja delas, porque eu não estou mais frequentando a mesma igreja? Esse tipo de coisa, quando atrapalha uma amizade, é porque aquela amizade não era verdadeira. Porque quando você é amigo realmente de alguém, não importa se a pessoa é da sua igreja ou não, não importa se a pessoa pensa igual a você ou não, o que importa é que vocês são irmãos, são um em Cristo Jesus, vão morar no mesmo céu, fazem parte da mesma igreja invisível, que é o corpo de Cristo, e nada abala essa verdadeira amizade, essa verdadeira irmandade. Quantas pessoas também se dizem amigos, mas quando ouvem uma verdade, a amizade acaba. E esquecem que o amigo verdadeiro é aquele que fala a verdade. É aquele que diz o que precisa ser dito. Porque quem ama outra pessoa realmente fala a verdade. Porque se importa com a pessoa, quer ver o bem dela. Um amigo que não diz a verdade para você, que só diz o que lhe agrada, não é seu amigo de verdade. Pode ter certeza. E outro exemplo que eu quero dar de uma falsa amizade para finalizar é de pessoas que às vezes se dizem amigos dos outros, mas quando alguém chega para essa pessoa falando mal daquele amigo, a pessoa corta a amizade, corta o relacionamento, não vai nem ouvir o outro lado do amigo para saber se é verdade ou não. Prefere acreditar em calúnias, em acusações falsas, e aí desfaz a amizade. O verdadeiro amigo considera o outro, e ele sempre vai procurar ouvir o seu amigo, para ouvir a sua versão, para saber o que ele tem a dizer, o que foi que realmente aconteceu ou não. Então, o que eu quero dizer para cada um de nós é que a gente seja um amigo verdadeiro, como Jonatas e Davi foram um para o outro. Que a gente seja um amigo verdadeiro para as pessoas. Ainda que os outros não sejam para nós, seja você um amigo verdadeiro, independente do que os outros fazem ou não. E se você encontrar um amigo verdadeiro, dê muito valor a isso, porque isso é uma coisa rara hoje em dia, rara. Mas graças a Deus que a gente tem um amigo verdadeiro em quem a gente pode confiar, que é Jesus Cristo, que nos ouve, que nos compreende, que não nos acusa,
que tem paciência conosco, que é misericordioso, que nos ajuda, que está sempre perto, sempre pronto a nos ajudar, a nos socorrer, que é fiel, que olha para nós, que procura o nosso bem, que procura nos ajudar, que fala a verdade em amor, que está sempre conosco, nos ajudando em tudo. Com esse amigo você pode contar. Ainda que você não tenha um amigo verdadeiro, Jesus Cristo, ele quer ser o seu amigo verdadeiro. Aquele que vai estar sempre ao seu lado para o que der e vier. Então que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.